geração somente não. Isso foi criada há 2 gerações atrás, quando os pais largaram os modelos antigos e não quiseram que os seus filhos sofressem o que eles sofreram com aquele autoritarismo, cortaram tudo o que é linha educacional para deixar o filho fazer o que tivesse vontade e presenteando os filhos com a vida pronta, né? Ou seja, hoje um filho criado nessas condições é aquele que ganha carro pronto, ganha diploma pronto e nunca trabalhou na vida, e quando vai trabalhar ele se sente deslocado, mas como fez vários cursos dos quais ele não entende nada, mas se sente no direito de chegar a falar que sabe mais do que o seu chefe, quando não tem um pingo de experiência. Essa inversão de valores é reforçada, então, numa família desgovernada e num país desgovernado em termos de educação. Quando o próprio representante do país desconsidera a educação, não toma conta da sua casa, ele diz textualmente que o que acontece na cozinha, se ele estiver na sala, ele não tem condição de ver. Moral da história, se ufana de não ter feito faculdade e diz em alto e bom som que pôs muitos diplomados no bolso. Que exemplo nós podemos ter se em casa já falha? No social, em exemplo, a gente vê que falha. E com cada vez que ele se ufanava dessa questão, acontecia o seguinte: muitos alunos já faltavam no dia seguinte, seguindo um exemplo. Então, é difícil dizer que hoje começou a violência. Não é, não. A violência ao professor é daquele aluno, do aluno que, como filho em casa, já não respeita a autoridade dos pais. E aí esses pais não têm força porque não têm respaldo legal para serem pais. Então vamos desarmar no sentido, tirar os recursos dos pais, vamos considerar crime o pai castigar um filho. Eu acho que realmente não deve castigar, mas primeiro vamos educar os pais para depois transformar em crime. Correto. Demos um tapa nos pais porque eles não deram um tapa no filho. Não, vamos ensinar os pais a educarem seus filhos. Correto. Agora, Maria, a violência escolar, ela tem afetado o cotidiano de professores, funcionários das escolas, é uma coisa mais ampla ainda, né? Essa violência é percebida de que forma? No comportamento do aluno? Olha, principalmente na agressão verbal. Começa geralmente com agressão verbal. Muitas vezes o aluno comete alguns tipos de vandalismo na escola, e também pelo fato dele não reconhecer no professor uma autoridade que está ali para transmitir conhecimentos. E essa falta de limite que o aluno tem, muitas vezes esse limite ele também não tem em casa. Então fica difícil de na escola ele separar. E a gente reconhece também que essa falta de limite também tem um fator que é extremamente preocupante. É o aluno não reconhecer hoje a importância do conhecimento. Então ele vai à sala de aula, entretanto, ele não está ali para assistir a aula. Ele muitas vezes vai para trocar conversa, dialogar com o seu colega. Muitas vezes até comentam que vai à escola para se encontrar com os amigos e bater papo. O que atrapalha os alunos na escola são as aulas. Olha que cara. Exatamente. Hoje o professor, muitas vezes, ele implora na sala de aula para poder dar a sua aula, ministrar a sua aula. Quando, na realidade, deveria ser o contrário. O aluno exigir do professor a aula. Não, o professor exige do aluno, muitas vezes até chega a implorar o aluno para ele que ficar quieto, não fazer barulho, não lhe atrapalhar e não atrapalhar os demais colegas, para ele poder dar a sua aula. Que motivos, né, que tem essa garotada para agredir os professores dessa forma? Porque eu vou dizer uma coisa, o exame ele tem uma objetividade, tem uma coisa, sempre
as afirmações dele são absolutamente insofismáveis. Esse negócio da legislação que protege o menor, são claras em relação a esses episódios de agressão, né? Mas não falta ainda uma especificação para esses casos que, para eles, tudo, para o professor, nada. O processo é inverso. Quer dizer, a minoria hoje somos nós. Eu estou ficando indignado com essa história, Sandro. É para ficar indignado, sim, principalmente se a gente vê o seguinte, que quem se aproveita, por exemplo, o Estatuto da Criança, quem se aproveita são aqueles que transgridem a lei, não aqueles que obedecem à lei. Lógico. Agora, também quem aplica o Estatuto da Criança não leu por completo, porque tem uma parte que diz que o adolescente que transgride, ele tem que ressarcir as suas custas, e não o pai pagando o dano que provocou. Eu desconhecia isso. Pois é, existe lá das causas e das consequências que eles têm que assumir. E eles são poupados de assumir só porque dizem que são menores. O cara lá com 17 anos, 11 meses, faltavam 5 dias, assassinou 4 lá na Giovanni Gronchi. Tem tempo isso. Sim. Não aconteceu nada, menor. Pois é. Como? Se na Inglaterra um menino de 11, 12 vai preso, não é possível que um com 18 praticamente... É um país que protege mais delinquente pelas leis. Correto. Do que propriamente Correto. protege aquele que quer andar conforme a ética de não ferir as outras pessoas. Não é? Você acha, Maria, que existe mais de um culpado nessa história? Como é que a gente chegou nessa situação que é uma coisa surreal? Enfrentamento dentro da sala de aula de aluno e professor. Eu nunca ouvi falar numa coisa dessa. Deve ser um dinossauro, sei lá. Mas existe mais de um culpado, não pode ser. Olha, a sociedade, claro, a sociedade desorganizada. Porque quando falou crime organizado, para mim não tem crime organizado, tem sociedade desorganizada. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode colocar com bastante clareza o seguinte: tem uma educação desorganizada também. E aí quando se fala da questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá tem direitos e deveres, de fato, para o aluno, mas só se fala nos para o menor. Mas, infelizmente, só é enxergado o lado do direito do aluno. Exato. Né? E eu aponto assim, alguns motivos que nós consideramos que são cruciais na questão do aumento da violência na escola. Quais são? Nós temos superlotação de sala. Isso por si só já é uma violência. Correto. Nós temos a progressão continuada, que não é uma progressão continuada, é uma promoção automática. O aluno de primeira a quarta série, ele só é retido na quarta série. De quinta a oitava série, apenas na oitava série. Nós não somos contra a progressão continuada, quando ela tem como objetivo a qualidade do ensino, não a promoção abaciada. E esse aluno, ele faz a quinta série, a sexta e a sétima, ele sabe que ele vai passar automaticamente. Então, na oitava série é o ano que ele poderá ser retido se ele não alcançar a média exigida. Então, isso é uma violência, porque essa questão, ela não foi discutida com os professores, não foi discutido com os alunos, né? E o aluno, ele também enxerga isso como uma violência contra a própria pessoa. Só que ele faz uso, tira proveito disso. A falta de funcionário nas escolas. Nós trabalhamos em escola hoje, Rondivon, por incrível que pareça, a escola em que eu trabalho e as demais escolas que existem aqui em São Paulo, não tem sequer um porteiro na escola. Os funcionários de escola hoje, eles não são efetivos. Eles são contratados, são terceirizados, eles passam um período não mais que 9 meses na escola, quando ele está começando a conhecer aquela escola, começando a conhecer os alunos, que são um fator importante. Quando você tem dentro da escola um corpo de funcionários,
que trabalham por longos anos efetivo, ele conhece o aluno, ele faz mediações nas brigas entre alunos. Só que esse funcionário que passa a ter essa rotatividade, ele sequer conhece a escola e conhece os alunos. Isso também é um fator de violência, porque a própria inspetora, o próprio inspetor, muitas vezes não é respeitado, porque o aluno sabe, ele está ali de passagem. Ele não vai criar vínculo com ele, e nem tampouco com a escola. Então, isso é um fator de violência também grande. Eu não sei se a escola de hoje possui um mecanismo para resolver esse tipo de conflito de uma maneira satisfatória. Mas, de qualquer maneira, é evidente que a violência escolar hoje foi banalizada, como o crime foi banalizado em nosso país, com esses crescentes casos explorados pela mídia. Eu cheguei até a pensar que nessas situações seria até bom, porque aí teria visibilidade para que se tome uma providência. Mas mais exposto do que está isso, e não acontece nada, Insano. Como médico, se essa leitura que eu faço fosse comparada com uma espécie de doença, a educação está doente. Então, tem vários sintomas. Não adianta simplesmente mexer com os sintomas, um corrige aqui, um remedinho ali. Tem que buscar realmente qual é o mal, né? Então, o mal disso tudo é que os próprios pais não têm condições de educar os seus filhos. Porque esses pais são aqueles pais que foram poupados da educação para ganhar pronto daqueles que se sacrificaram para dar tudo, né? Essa geração é chamada como Y, mas é a geração que tem mais irmãos do que filhos. Tá? E esses poucos filhos são esses que não receberam educação, porque são pai e mãe trabalhando para um filho que começou a ir para a escola com 2 anos de idade. Então, a força social é muito maior do que a familiar. Entendo. E com uma mudança muito séria. A mulher, ela se emancipou nesse período. Então, ela trocou o chip de mulher para emancipada. Só que quando ela vira mãe, ela aciona um chip que estava dormindo, que esse não mudou. Então a mulher hoje, como mãe e mulher emancipada, vive em conflito consigo própria. E aí sobra para o marido, que também perdeu o chip, porque a mulher chutou o chip do machismo e ele não encontrou ainda qual é o dele em casa. Basta ver uma situação meio complicada, de briga entre irmãos, a mulher está desesperada e chama o marido, faz alguma coisa, fala, o que você quer que eu faça? Né? Quer dizer, ele também não sabe o que fazer. Se ele chega e fala, separa os dois, tá bom, vai e separa. Quer dizer, se der uma ordem, ele faz. Mas vindo dele, ele foi tirado e não deram, ou ele não desenvolveu um outro papel. Entendi. Então a família ficou esfacelada. Não adianta a escola exigir que a família eduque seu filho, porque ela não tem condições. Então a escola tem que orientar esses pais. Para isso a escola tem que ser orientada. A orientação é muito simples. Se cada problema que surgisse, em vez de punir o aluno, fosse convocado os pais e fizesse estudar um ponto moral, ético, comportamental, sobre como resolver aquele problema. Hoje não tem um lugar que não se fale sobre educação. É verdade. Todos os lugares, jornais, revistas, programas de televisão, tudo tem. Agora, só que as pessoas não estão atentas à educação. Exatamente. Corroborando o que você está dizendo, não, moral, não sei o que e tal. Tiraram a cadeira, na minha época tinha, na tua também, moral e cívica. Pô, você cultivava patriotismo, amor à sua terra, aos seus pares. Cuidar do lugar onde você frequenta. Exatamente. Né? Acabou. Maria, eu não sei como é que vocês, educadores, resistem. Essa história, por exemplo, o educador que é agredido,
que ele faz? Ele vai atrás da delegacia, faz um boletim de ocorrência? Qual é o procedimento que ele tem que fazer? Como é que esse processo se desenrola? Olha, a orientação é que o professor agredido, ele faça um BO. Muitas vezes o professor tem medo de ir até a delegacia e fazer esse BO, porque ele muitas vezes reside no entorno da escola e ele sabe que ele vai ser alvo de outras agressões, né? Se você me permite, eu vou contar 2 casos rapidamente. Uma professora, isso tem mais ou menos 3 meses, simplesmente pelo fato dela reclamar da aluna que durante a aula, ao invés de prestar atenção à explicação, ficava passando batom e socializando o batom entre as colegas, no outro dia foi uma tia e uma outra pessoa responsável por essa criança na escola, pegaram esse mesmo batom, esfregaram na cara da professora e jogaram a professora no chão. Quer dizer, é muito difícil. E por quê? Porque o governo, muitas vezes, ele fala que não tem estatística de violência nas escolas. Por que ele se apega nesse fator? Porque o professor tem medo de ir até uma delegacia e fazer um BO. Às vezes, como eu já falei, moram no entorno da escola e tem medo de represálias. E muitas vezes o professor vai fazer o BO e também não vê nenhum resultado em relação a esse BO. Eu, particularmente, fui ameaçada de morte uma vez na escola, pelo simples fato de ter reclamado um aluno que bateu o sinal, eu desci, esqueci um livro na sala, voltei, quando eu voltei, a inspetora já tinha fechado o portão, que dá acesso às salas, e o aluno estava colocando palito de fósforo no cadeado, para dificultar a abertura do cadeado. E o simples fato de reclamar, ele veio para cima de mim, me ameaçando, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te pegar. Eu fiz BO e acompanhei o caso. Eu sei que esse aluno, ele prestou serviço comunitário, mas é raro você ouvir falar do resultado assim, que um aluno teve Maria, o cotidiano do professor hoje está numa coisa extremamente perigosa. Agora, se o governo ele não sabe, que o professor não sabe o que vai enfrentar no dia seguinte, eu estou entendendo essa história. Agora, o governo deve estar cego e surdo, porque eu estou aqui com um estudo feito pela POS, mesmo, por vocês. Presta atenção nisso aqui, isso é meio que maluquice. 95,9% dos, 684, é isso? Professores entrevistados já sofreram agressão verbal. Eu digo 95,9%, isso é a totalidade. Bom, 82,2% agressão física. Os alunos são, até aqui, os alunos são principais responsáveis em 93% dos casos. Não é possível que a gente não possa identificar regiões mais afetadas, o que acontece. Os caras estão cegos, o que é? Existe um outro chamado que eu acho interessante poder observar, que quando a escola é obrigada a contar com recursos fora dela para controlar algo que aconteça dentro dela, a escola está sem munição para lidar com aquilo. Não é? Então, experimenta um clube. Se num clube acontece algo entre os sócios e são obrigados a ir fazer um BO, aquele clube não está respondendo pelos seus sócios. Então, o clube tem que ter regulamento, que pelo próprio regulamento ele vai ter que arcar com essas consequências. Então, o que demonstra é o seguinte, que a escola, ela não tem estrutura para lidar com violências. Então, ela abre mão e solta o professor e solta o aluno, que caminha para a impunidade. Exatamente. E na impunidade é por onde o crime se alimenta. Você sabe qual é o meu grande medo? O meu grande medo, Maria, é o seguinte, é que possa chegar um dia onde a profissão de professor, de educador, vai ser tão desrespeitada que não vai atrair mais ninguém para esse tipo de atividade profissional. E eu fico pensando quem é que vai educar e ensinar as gerações do futuro. Este é o meu medo. Pois é. Eu acho que já chegou esse momento.
Olha. Se ficar pior do que está, vai ser muito difícil. Primeiro lugar, nós não temos mais estudantes, só para você ter uma ideia, de 2006 a 2009, de 107 jovens que procuravam as universidades para fazer curso de letras, biologia, física e química, isso caiu para 67 mil. Nós temos uma estatística que diz o seguinte: menos 10% de professores escolhem fazer língua portuguesa, menos 9% geografia e por aí vai. E na maioria das escolas falta a figura do professor de física, de química, porque quase não existe mais. Os professores que hoje estão prestando o concurso chegam à escola, eles não conseguem ficar. Na escola em que eu trabalho, é uma escola pequena, no período de menos de 5 anos, 2 professores passaram em concurso público e desistiram do magistério. Então vai chegar o momento, nós já temos uma falta muito grande de professor, viu, Ronivon? Hoje na escola é um fato cruel mesmo, crucial dentro da escola no dia a dia. Hoje já não existe mais professor para o número de escola que existe aqui em São Paulo. O que faz com que aconteça o que já no ano passado já foi constatado, que quem busca emprego hoje de professor são aqueles que não conseguem empregos em outras áreas. E hoje, se fizer um levantamento do currículo dos professores admitidos, eram os piores alunos, enquanto alunos. Então, a categoria de professor caiu muito, porque quem se digna a ser professor já perdeu a força dos sonhos, porque vê como é que está e não vai se pôr a risco. Ele tem condição também de, por opções, escolher outras profissões. Exato. Agora, só quem não tem essa opção, que está indo lá, são pessoas que não fizeram o curso direito, né? Que não sabem o que é, como exigir uma disciplina, não tem a mínima noção de relações humanas e se põe a dar aula. Está mais do que explicado. Olha, esse assunto, com toda certeza, vai ter algum desdobramento. Nós estamos falando aqui há mais de 30 minutos e olha como parece que foram 5. Vamos voltar a esse tema, porque isso é uma coisa que é uma coisa minha pessoal, de indignação mesmo, porque todo governo que passa por aqui sempre diz, não, o objetivo é a educação, que com a educação... Nenhum governo priorizou a educação nesse país, que eu conheça pelo menos. Eu tenho 68 anos de idade, nunca vi. Então vai se priorizar agora educação, educação. Isso não vai acontecer tão cedo, é preciso que alguém abra os olhos, porque de fato a base é a educação, a base é a família. Nós estamos na mão das baratas, eu estou muito preocupado. E Sam, vamos continuar com esse papo nosso? Vamos, eu acho que o Brasil merece. Eu acho que merece, sim. Eu quero agradecer muito a presença do psiquiatra, autor de, meu Deus do céu, quantos livros sobre educação, eu tenho praticamente todos, doutor Issam Itiba, e a secretária de Assuntos Educacionais e Culturais da POESP, a professora Maria Sulfaneide Rodrigues, a quem eu agradeço muito, e vamos voltar a esse papo, porque não vai ficar só nesse papo de